Aproveita agora que tá gravando e manda ver. Então, qual que é aí o panorama econômico e político internacional? Na década de 1930. Eu posso responder a minha? Por favor. Falar a minha? Que em 1930 ocorreu a Revolução Industrial, pois houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Na época, o Brasil era o maior produtor de café, mas depois da Grande Depressão, os países começaram a produzir café. Logo, o Brasil precisou se industrializar. Uhum. E faltou, Lelita, falar um pouquinho sobre a situação política no Brasil na década de 1930, que está muito atrelada ao panorama Foi internacional quando também. Getúlio assumiu, não foi, provisoriamente, o governo do Brasil? Isso, a Revolução de 30. O golpe. E aí, mais alguém? Então, Lucas, tem que colocar que houve a Revolução Industrial, né? E aí teve a quebra da Bolsa de Valores e foi quando Getúlio assumiu o governo provisório. Isso. Mas era bom a gente colocar, né? Qual que é a situação política no Brasil na década de 1930? A gente precisa relatar, né, como é que estava o que leva o Getúlio a assumir, né? A chegada dos tenentistas, a insatisfação com as oligarquias, com a República Velha, com a política do café com leite. E cuidado com o termo revolução industrial, porque a revolução industrial acontece anteriormente, né? E aqui a gente está aqui ele pede na década de 1930. Então a gente pode citar o crack na Bolsa de Valores, né? Porque é uma coisa que vai atrelar com certeza na política econômica do mundo todo e principalmente do Brasil por conta da exportação de café, né? É, Mas quando a gente coloca, você pode, como a Lelita colocou, ela falou assim, aconteceu a Revolução Industrial. Sim, é um antecedente, tudo bem. Mas cuidado para não colocar isso na sua resposta sem dar essa noção de que De que é uma uma coisa, forma geral. isso, que antecede tudo isso, como se tivesse isso na década de 1930 tivesse acontecido a Revolução Industrial de fato. Na verdade, foi antes, né? Vendo aqui dos meninos, com a conjuntura na década de 30 no Brasil, os grupos de direita e esquerda se concentram igual na Europa, se concentraram igualmente, né? Talvez na Europa. Tudo bem, tem esse lance também, desse surgimento aí, né, de dois grandes blocos. Isso é muito interessante citar nessa questão também, né? Do, da ideia, da ideia de um bloco comunista, né? E esse bloco aí de ultradireita mesmo, né, que no caso estava mais em resposta a essas ideias comunistas, a esses levantes de operários e tal, e que vão dar origem aí ao nazismo e ao fascismo, né? Do Gabriel aqui, com a situação de crise política e econômica internacional, começaram a vigorar sistemas que ganharam força com a falha do liberalismo, como o nazifascismo e o socialismo, devido à crise de 1929. Maravilha.
Reflexo da popularização desses movimentos, surgiram dois grupos contrários no Brasil: a ANL, a Aliança Internacional Libertadora, que tinha um caráter socialista, e a AIB, Ação Integralista Brasileira, influenciada pelos ideais nazifascistas. O governo Getúlio, contrário ao comunismo, foi apoiado pela AIB, armando ciladas e proibindo o Partido Socialista de continuar com suas manifestações. Com a reação da ANL, que ficou conhecida como Intentona Comunista, Getúlio pôde finalmente justificar o estabelecimento de um Estado autoritário e continuar no poder. Bacana, assim, excelente também a contextualização aí, todinha, pega essa questão da situação da conjuntura política internacional, né? Cita a crise de 29, que é importantíssima aqui, porque eu acho que a questão que é justamente isso, né? E quer falar dessa mudança aí, como ele fala aqui da década de 30, tudo isso também vai acontecer aí já também nessa década de 30, tudo isso que você citou, né? Então, tanto quem responde falando sobre o golpe de 30 com o tenentismo, e até chegar esse momento, estaria certo, né? Porque está tudo abrangendo durante essa década de 1930. E o que é extremamente importante aqui é citar a crise de 29, né? Para falar dessa conjuntura econômica internacional. Então, esse crack na Bolsa de Valores vai alterar drasticamente a economia de todo mundo, né? Essa noção de economia globalizada que vai repercutir em todo mundo, no Brasil principalmente na questão da monocultura de café, e a situação política no Brasil passa por isso também que você colocou, né? Vem também, como a gente vai falar, quando o Getúlio chega em 1930 com o golpe, então quem citar aí também a questão do declínio das oligarquias, da política do café com leite, também estará correto, tá? Mais alguém? Questão 1. Questão 6, na verdade. Ó, eu coloquei que o Brasil substituía a República Velha pelo governo provisório de Getúlio Vargas. Sim. Aí acrescenta que tinha também os aliancistas, os burgueses. É interessante, né? Porque aí você pode fazer o complemento aí, que ele substitui, né, a República Velha por esse golpe, o governo provisório, que vai ficar marcado por esse racha também, né? Que vai dar início ao governo constitucional, que é esse racha que tem início no governo constitucional. Então, aí você pode colocar a questão da Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, né? Todo mundo pegou aí? Quem cala consente, eu vou passar para a questão 7. Pode passar. Pode passar. Ó, sincronizadas. Então, bora. Questão 7. Elabore um quadro comparativo entre a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Nesse quadro deverão constar as seguintes informações. Primeiro, 3 propostas que cada uma defendia. Segundo, os segmentos sociais que as apoiavam. E terceiro, seus principais líderes. Vamos lá para a questão, para a letra A primeiro, as 3 propostas que cada um defendia. Na AIB, eu botei que eles defendiam, além da militarização da vida nacional, a ordem e uma disciplina rígida, um Estado autoritário e nacionalista anticomunista. Bacana. E na NL, na Associação Nacional Libertadora?
Eles defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras, a realização da reforma agrária, acompanhada de incentivos aos pequenos e médios proprietários, a formação de um governo popular e a abolição da dívida externa. Bacana. É o não pagamento da dívida externa, né? É isso aí. Quem mais? Pode citar algumas outras coisas aí que possam acrescentar a resposta do Natália, que está corretíssimo. Eu posso falar a minha? Uhum. No A e B, o nacionalismo exacerbado, o anticomunismo e o governo ditatorial. E no ANL, comunismo soviético, antifascismo e a democracia. Bacana. Sucinta e eficiente. Então, a A e B defendiam o nacionalismo, o anticomunismo e o que mais? A EB defendia um Estado forte, né? Anticomunista. O que que a gente colocou, o que que a gente citou aqui mais, que a Natália colocou também? Estado forte, anticomunista, O Estado autoritário, Estado autoritário, né? Que está dentro dessa noção de Estado forte. E o ANL era praticamente o contrário? Isso. Divergiam, divergiam aí completamente, né? Pera, então deixa eu ver se eu entendi, ó. A e B defendia o nacionalismo exacerbado, o anticomunismo e o Estado autoritário. Uhum. E a ANL era o liberalismo, o nazifascismo? Não. A ANL, primeira coisa aí, mais marcante deles é a questão do comunismo, né? Aí dentro dessas questões, eles defendiam reforma agrária, nacionalização das, das empresas, né? O não pagamento da dívida externa. Mano, governo democrático, que contrariamente à AIB pensava num governo autoritário, né? Numa ditadura, num governo que eles chamavam de um governo forte para estabelecer essa ordem. Tá bom. Obrigada. Deus deu aí. Todo mundo pegou três características de um e de outro. Sim. Então, vamos lá para B. Os segmentos sociais que as apoiavam. Quem apoiava a IB, quem apoiava a NL? Na A e B, o integralismo tiveram apoio de setores conservadores da sociedade, como o alto clero, as altas patentes militares e parte das camadas médias temerosas do comunismo. Isso. Muito importante aí também é colocar aí, além disso, né, você colocou os grupos sociais, os segmentos sociais, na verdade tá corretíssimo. Mas se quiser complementar aí, tem um apoio de alguns tenentistas, tá? De alguns militares aí. E a gente vai ver que na associação aí Nacional Libertadora, na Aliança Nacional Libertadora, também tem o apoio de outros patentes, né? De outros militares
lá ligados à intentona comunista. Natália, você pode repetir, por favor? Só para eu pegar um trenzinho? Rapidão. Posso. É, o integralismo tiveram apoio de setores conservadores da sociedade, como o alto clero, as altas patentes militares e parte das camadas médias temerosas do comunismo. Pegou? Peguei, obrigada. De nada. O Felipe colocou aqui que a IB defende os propostas de além do militarismo, além da disciplina rígida, nacionalista, anticomunista, reivindicação da nacionalização das empresas estrangeiras, realização da reforma agrária, formação de um governo popular e abolição da dívida externa, da emancipação do país. Aí a B, a NL, você não conseguiu identificar os segmentos sociais que eles apoiavam, não, Natália? Vamos lá. Alguém Não. conseguiu? Alguém gostaria de falar? Eu posso Claro, aqui. Elito. A ala reformista e esquerdista dos tenentes, camadas liberais, socialistas, comunistas e líderes sindicais. Pegou aí, Natália? Então a gente tem, como eu falei, uma ala socialista dos tenentes, tem alguns tenentes ali que vão apoiar a ANL. A gente tem também aqui, gente, o grosso da população, né? Os operários, os populares. Quem mais que a Lelita citou, Lelita? Tem os líderes sindicais, Isso. a ala reformista, esquerdistas. E uma ala reformista aí, né? A galera que pregava essa reforma aí após anos e anos de república oligarca. Lucas, então você parar pra pensar, a NL tinha mais apoio, né? Tinha mais apoio, mas isso fica claro naquele recrutamento que eles fazem, naquela filiação, aonde eles conseguem, em quase todo o país, né, assinaturas, filiações e tal. Isso fica bem claro, assim, esse apoio maciço popular, né, para a NL. Porém, a nossa elite. Pois é, a IB tinha altas patentes, né? O clero, porque o clero naquela época, nossa, mandava em tudo, né? Tinha E, militares, camadas do comunismo, tipo, então, exatamente, o grosso do militarismo, né? Tipo assim, a galera que realmente reprime qualquer levante, qualquer mudança, né? Pelo uso da força. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a primeira coisa que eles fazem é colocar essa Aliança Nacional Libertadora, né? A ANL, na clandestinidade. Primeira coisa que eles vão fazer. Então, vão colocar eles como um partido clandestino. Então, isso já dá a eles o direito de intervir, né, diretamente com prisões, né, com exílios, com, né, diversas coisas. Então, isso vai silenciar, né, esse movimento, essa manifestação, e, inclusive, no caso da intentona comunista, que são as tentativas, né, dos militares ali em diversos locais do Brasil de tentar essa revolução que é uma o título intentona, né, se remete à atrapalhada, ao erro e tal, vai dar inclusive a possibilidade, né, o aval para que o Getúlio instaure então a ditadura de fato, que é o Estado Novo, né, justamente por causa dessa que vai chamar dessa ameaça comunista e a partir do Plano Cohen lá, que a gente falou aqui na aula passada, que é um texto que foi até escrito por um integralista para se passar por um plano comunista de invasão comunista no Brasil, para que eles pudessem
instaurar o Estado Novo. Entendi. Beleza? Beleza. Então, todo mundo pegou aí os segmentos sociais que os apoiavam aí? Peguei. E quem foram... Tudo certo. Massa. E quem foram os principais líderes de cada um? Primeiro da IB, Do AIB foi liderado pelo escritor Plínio Salgado, certo? e certo. E do ANL foi liderada por Luiz Carlos Prestes. Exato. Então, na AIB, o Plínio Salgado, que era jornalista, escritor, intelectual, né, pá, filósofo, e estava muito empolgado com as ideias fascistas, né, principalmente italianas, que estavam nascendo na Europa, traz isso para cá numa visão nacionalista, uma visão nacional brasileira, tupiniquim, né, com Anauê, que é aquela saudação muito similar, então, àquela ideia da saudação também do nazismo alemão, né, porém usando da questão do indígena, do nativo aqui, né, tentando trazer esse aspecto do indígena, dessa miscigenação para o caráter nacionalista. Então, eles têm aquela saudação do Anauê, que é você é meu irmão, né? E no outro lado, na ANL, a gente tem o Luiz Carlos Prestes, que foi um dos tenentistas lá daquela marcha, daquela coluna, né? Que depois daquela marcha dos tenentistas por todo o Brasil, que depois vai ser conhecida como Coluna Prestes também, e que vai ser também o presidente de honra do Partido Comunista Brasileiro, e vai ter uma atividade política e vai ser exilado, né, durante o Estado Novo, preso, depois exilado, e depois volta para o Brasil e ainda tem uma atuação política ainda bem longínqua aí. Ah, tá, isso mesmo, Lenito. O Anauê aí é a saudação, né, dos camisas verdes. Agora, as lideranças, né, os principais líderes, é o Plínio Salgado, por parte desses camisas verdes, né, dos integralistas, e o Luiz Carlos Prestes, por parte dos comunistas, aí vamos colocar assim, da Associação Nacional Libertadora. O Luiz Carlos Prestes era um grande estudioso mesmo do comunismo, principalmente assim, vamos colocar do comunismo, mas vamos colocar, era do comunismo também, mas principalmente do socialismo de Estado que foi empregado na União Soviética. Ele era um grande estudioso aí do Lenin, né? Era um cara que sabia tudo aí do leninismo. Credo. Hã? Credo? O Fãzão do Lenin. fãzão do Lenin. Mas dentro, né, dessa primeira parte da Revolução Soviética, o Lenin é um cara realmente extraordinário, assim, que soube interpretar o Marx, né, as ideias comunistas de fato que são baseadas pelo Marx, teorizadas por Marx, e ele consegue colocar em prática ali, tirando, né, a Rússia da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, desculpa, não, da Primeira, né, que ela, agora eu fiz confusão aqui, mas tirando a Rússia, né, implementando um modelo de economia que vai levar a União Soviética, né, que é grande bloco, que é o país todo, a competir com a maior potência que é os Estados Unidos no período. Vai sofrer com um golpe, né, vai perder depois vai passar para as mãos do Stalin, né, que era um aliado do Lenin nessa primeira parte, mas depois aí quando chega na mão do Stalin, a coisa se torna mesmo uma grande ditadura, né? Que a gente vai conhecer melhor aí. Não sei se já teve, se já passaram por Revolução Russa, tenho certeza, né? Assim, a Já gente ouviu falar pegaram. por cima do Lenin e do Stalin, sim, bem pouco mesmo.
sabe? Só Uhum. para poder falar mesmo. Tá, mas aí vocês estão em que momento agora na história geral? Agora a gente tá falando do Hitler, sabe? Uhum. Não, então vocês já passaram por esses Segunda Guerra momentos. Mundial. E, A gente tem antecedentes da Segunda Guerra Mundial. uhum. Estamos ali no mesmo período, então, assim, do recorte histórico, né? Década de 30 no Brasil, isso estão falando da ascensão do nazifascismo, né? Da ascensão do Hitler, antecedendo a Segunda Guerra Mundial. Mas é isso, quem quiser aprofundar mais na Revolução Russa aí, vale muito a pena se identificar esses dois personagens, o Lenin e o Stalin. O Lenin tem a ideia da ditadura do proletariado e tudo mais, dos comitês, né? E o Stalin ele vai querer centralizar mesmo o poder nas mãos dele, ele Então, sendo um por grande isso que o ditador. Brasil teve a ditadura militar. Em 60, você fala? É, porque, tipo, Carlos Prestes não era muito fã do Stalin, que implantou uma ditadura. Ele era muito fã do Lenin, tá? Eu Ele confundi isso. é, e essa confusão, ela é muito, assim, ela é muito ofensiva, às vezes, no caso, para essa galera, porque o Stalin deturpa muito as ideias do Lenin, sabe? Então, mas aí a segunda também, ó, tanto a primeira ditadura, vamos colocar aqui, que é essa do Estado Novo, do Getúlio, quanto a segunda, elas vêm sobre o mesmo discurso, tá, gente? E é o mesmo discurso que atualmente nosso presidente também, né? Até é ruim falar nosso presidente, mas que esse presidente ele tenta incutir, né? Que é essa tentativa dessa ameaça comunista, tá? Então, tanto em 30 quanto em 64, os dois golpes aí são colocados, né, mediante essa ameaça comunista aí no Brasil. Teve alguém que não pegou. Mas eu acho que eu passei a resposta no chat. Ah, tá. Então, beleza. Vamos aqui para mim. Não consegui pegar a B da ANL, né? Só da ANL, então? Então, da ANL está aí, ala esquerdista, socialistas, comunistas, operários, populares, líderes sindicais e ala reformista. A Júlia também tinha colocado. Pegou dos integralistas aí? Isso. Felipe colocou aqui do filme A Revolução dos Porcos. Eu até Revolução assisti dos um Bichos, pedaço. né? A Revolução dos Porcos. A Revolução dos Bichos. E eu até assisti com vocês um trechinho lá, lembro. Nossa, aqueles porcos me confundiu tanto, porque era tudo os porcos tudo igual, aí eu confundi o nome um com o outro. Sim, nossa, eu tive que assistir umas 3 vezes pra fazer o negócio Sim, da pra poder Thaís. entender quem que era quem. Aham, muito eu. Bom, esse tem um livro também, tá? Do George Orwell, que é Eu já li já um pedaço só, mas é quase a mesma excelente. coisa. Inspirado Do ali, filme. mas é base para todo esse período, esses movimentos que a gente. E mostra muito bem essa questão que a gente fala, essa subversão da ideia, né? Tipo, você pega um grupo, no caso dos bichos lá, você pega os porcos, né? Subverte a ideia de parceria, de comunidades que tem desses bichos para tentar uma melhoria, né? E eles passam a agir como ditadores, Eles né? dão a ideia de, tipo, não ter o poder centralizado na mão de ninguém, aí depois de um tempo que eles acostumam com a ideia, eles dão só Isso, um que doce, um mês, pronto, e aí eles eles vão dividir começam os a impor bens, que o trabalho é pra todo regras. mundo.
Aí eles começam a impor outras regras E totalmente muda as diferentes, mudar regras, né? regra por regra, aos poucos. É. Da que menos importa até a que os porcos começam a ficar estressados por causa delas, que mudaram drasticamente, cada um. Sim, aí os animais eles se revoltam. Quer saber? Nós cansamos desse trem, eu vou lá perguntar o que tá acontecendo. E eu acho que é o melhor que eles fizeram. Tiraram a história a limpo, né? Exatamente. É, e assim, nem sempre a gente consegue, né, fazer como na Revolução dos Bichos, fazer, por exemplo, você pegar o caso da NL aqui no Brasil, foi silenciada no momento em que eles estão apontando esses problemas, né? É, burguesia Brasil, né? Exatamente. Eles vão silenciar tudo que aponta e vai contra os princípios do que está acontecendo. Por E isso o que pior aconteceu a ditadura. que a seita, vamos dizer assim, da presidente, fecha os olhos e foca, não, vamos focar só nele e esquecer o resto. E isso a gente vai vendo, tipo, teve uma notícia que eu vi que um pastor foi entrar numa loja e a mulher pediu, né, pra ele colocar a máscara direito. Aí depois ele postou nos stories, se o meu presidente pode ir a público sem máscara e com muita gente, eu também posso que esse vírus é uma mera invenção comunista dos chineses para derrubar o mito. Aí eu fiquei tipo, cara, o presidente é o exemplo, pensando que não é só ele que é influenciado O que que os assim. chineses querem com ele, véi? Gente, Ai, você vê não, alguém Nossa, né? Vai ai, mexer com bosta Desinformou pra quê? Mexer plenamente. com bosta só Nossa. fede. Bom, mas é exatamente isso, assim. As pessoas usam a figura né, é difícil não ofender, mas é uma figura patética para se basear nela e serem mais escrotos e mais doentes ainda do que essa própria figura, né? não, não ofendeu, não. É, Tá tudo certo. porque A gente falar é concorda. não, tá mais certo. pesado. Mas tipo, esse é o problema, o maior problema nosso, e não é só nosso, assim, não é só brasileiro, né, Sim. atualmente. A gente tá vendo Não. que a história tá retrocedendo tudo de novo. Tipo, falas que a gente escutava 100 anos atrás de tudo, tá voltando tudo. Ele tá usando Ele tá falas, voltando. eles e os apoiadores dele usando tudo. E, tipo, passando o pano em cima, mudando algumas palavras, e as pessoas que, tipo, não deram um pingo do mínimo, tipo, de atenção pra isso, vai falando, nossa, não sei o quê, e apoia essas ideias extremistas. E, tipo, nossa, as E pessoas nem que enxerga. votaram nele pensando que ia ter a posse de arma muito mais fácil, hoje em dia não tá conseguindo comprar nenhum arroz direito. Pois é. Exatamente. E assim, né? Vota nele Vai pensando ficando em normal de posse de novo, né? arma, gente. Tipo, meu Deus. Assim, são muito vários e vários problemas assim que a gente vê, mas trazendo pro nosso conteúdo aqui, o que é mais bizarro é essa tentativa de imputar uma ideia de comunismo enquanto a gente só está defendendo direitos humanos, sabe? Nem essa ideia de comunismo, tipo, se você falar com a maioria das pessoas hoje que, que fazem oposição, né, que são contra essa extrema-direita e essas ideias absurdas aí, totalitárias, e não se fala realmente em comunismo, até porque você pega, vão pegar ideias e tal, ferramentas, né, coisas, princípios, mas não tem uma defesa, assim, tipo, de um comunismo de fato, ou que seja no modelo soviético, ou que seja no modelo chinês, né, não tem isso. O que as pessoas hoje no O Brasil pior é você ver estão que as pessoas pedindo que são passam direitos pano pra ele humanos. real, É, sabe? Tipo, elas passam muito pano pra ele. Tipo, não, ele é um ótimo cara. Que isso? Você fica tipo, moço, tudo bom? e isso, gente, a grande base disso é a fake news, principalmente o WhatsApp aí Nossa, que assim, corre na tipo, a mão gente dessas pode galeras. perceber isso quando o Trump foi eleito, tanto que, tipo, eles usaram a mídia social tipo, fake news pra eleger muita gente, porque, tipo, hoje é a nossa ferramenta e ainda existem pessoas que, tipo,
a primeira coisa que lê já fala, nossa, verdade absoluta. E não quer escutar mais. E Eles eles usam essa contrataram gente pra artimanha. espalhar fake news pra eleger eles, véi. Exato. Não só para eleger, como também para manter assim, eles continuam com a mesma tática, né? Não sei se a gente vai ter recursos, força suficiente para poder frear isso numa próxima eleição, que já é agora, por exemplo, as eleições, né, para prefeito e tudo mais, e vereadores. Até é bem atordoante pensar assim, tipo, né, nesse futuro, a gente precisaria de uma mudança muito drástica mesmo, assim. Sim, e também eles usam, por exemplo, ainda mais que daqui pra frente a desigualdade entre as classes vão aumentar muito. Não só em questão, tipo, do ensino, né, principalmente, mas em questão que, tipo, como o presidente é de extrema direita, as pessoas de classe mais alta, elas não gostam, por exemplo, tô no aeroporto encontrar a funcionária da casa deles vindo viajar pra Disney, por exemplo. Eles não gostam. Então, tipo, agora que a gente vai dar prioridade para outras coisas, eles estão achando bom e a gente vai percebendo que, tipo, eles vão usar disso para ganhar votos. Ai, nossa, eu consigo 3 meses de cesta básica para você, eu pago o seu aluguel se você votar em fulano. E isso é E tipo não, assim, a agora gente não. vou falar. Sim, é tipo assim, a gente tem que pensar que isso vai ser a nossa frente durante 4 anos. Ele vai ser o espelhamento da nossa sociedade. A gente vai votar em qualquer um só pelo fato de ganhar isso. Tipo, é muito usar o desespero do ser humano pra ir pro poder, sabe? Exatamente. E sabe o que 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 é é a pior mesma coisa ainda? que as pessoas faziam no passado, distorcendo as coisas e propagando Exato. coisas erradas, tipo, distorcendo as notícias e fazendo a mesma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. É isso que eles estão fazendo de novo para convencer os outros a votar no presidente que eles querem. Exatamente. E sabe o que que é pior ainda? É que tem uma proposta de lei que ainda eu posso ser preso por estar conversando isso com vocês em sala de aula. E tá tudo aqui Nossa, gravado sim, é aqui. porque, exato, ele, tipo, quer calar, vai calando as pessoas aos poucos, aí vai, Outra tipo, comendo ditadura. pelas beiradas, aí quando, tipo, as pessoas abrirem o olho, acordarem, a maioria das pessoas, elas vão falando, putz, já é tarde. Porque a gente pode perceber que, tipo, há 100 anos atrás, a gente, quando teve a gripe espanhola, o surto dela, eu tava lendo o livro do Rui Castro, que chama Metrópole à Beira-Mar, tipo, eles estavam calando a mídia pra parar de falar e tal. E hoje, 100 anos depois, eles estão fazendo a mesma coisa e as pessoas não acordam. Tipo, véi, tá escrito na testa dele. Só lê. Exatamente. Professor, Oi. todo mundo que eu conheço fala que, quando eu falo dos 130 mil mortos aqui no Brasil, eles falam que os resultados são manipulados e que os hospitais particulares fazem tudo para você pegar corona e não pegar, que o resultado dá certo, que você não tá com corona. Eu acho isso muito ridículo. É Claro, os muito médicos absurdo. querem super ficar trabalhando de noite, Todos de ficam trabalhando, plantões. fazer Claro. risco de vida para você, Eles para estão falando manipular o que seu resultado. fingem que tem casos porque eles ganham coisas, eles ganham dinheiro a cada morte que tem. Aí eles fingem que todas as mortes são de corona, porque corona não tem problema nenhum. É Uhum. tão, tipo, pra você ver tanto que o Brasil é uma piada pro mundo que, tipo, a maioria dos países, principalmente desenvolvidos, não querem receber os brasileiros. E se receberem, querem colocar eles na quarentena antes de uns 15 dias. Por quê? Porque, tipo, o Brasil é assim, eles colocam um problema no ventilador, espalha pro mundo inteiro. Não tenta resolver internamente. Então, tipo assim, os países estão assim, eu não confio nesses resultados. Então, não. Você vai ter que ficar 15 dias aqui pra gente ver, fazer um teste, ver se você tá, e depois você entra no país. Uhum. Tanto é É, que os brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. tipo, e nos Estados Unidos, né? Que é porque o nosso aqui, ex-presidente bate continência, né? Né?
para a bandeira Nossa deles. senhora. Nem preciso comentar, né, galera? Então, se nesse caso, para os Estados Unidos, que esse presidente bate continência para essa bandeira, imagina para outros países realmente, né, que realmente se Brasil preocupam acima com de essas todos, questões Estados Unidos humanas. acima de tudo. Bom, vamos retomar aqui, vamos voltar um pouquinho, porque a gente tem mais duas questões aqui para responder. A galera que estava pedindo questões da prova, ajudinha, dicas, cadê a Vanessa? Não tá aí? A Vanessa já deu a dica para vocês, ela passou o conteúdo para vocês. Tem dica melhor que essa das questões. Ah, não. Não gostei. Só Não queria cinco gostei. questões. Que isso, Inválido. pouquinho. Mas meu caso são só duas, então garanto que uma vai ser sobre tenentismo, né, sobre esse declínio das oligarquias e a função do tenentismo nesse processo, e a outra é sobre esse período que a gente está estudando do Getúlio, tá? Que é governo provisório e governo constitucional. Então tá aí as dicas. Que é a mesma coisa que o conteúdo, praticamente. Bom, vamos lá. Na questão 8, leia o trecho a seguir sobre a ação integralista brasileira. Mas como entender a ideologia da AIB no contexto da conturbada década de 1930? As palavras que formam o nome do partido fornecem algumas pistas. Ação sugere mobilização, força, violência. Agir e não pensar em nome da ideologia que salvaria a humanidade e implementaria um Estado forte e sem sociedade civil. Integralista vem de integral e remete à ideia de totalidade, que vai contra a democracia dos partidos. O sistema de representação, a diversidade e os conflitos inerentes à vida social e política. Brasileira se refere à defesa exacerbada do nacionalismo em oposição aos partidos estaduais, regionais e internacionalistas, como o Partido Comunista. Então, primeira coisa, definir o integralismo. Como é que vocês definiram o integralismo aí? A galera tá vazando. Ninguém? Cadê aquela galera participativa? Eu posso falar o que eu coloquei? Pode. O integralismo utilizava de bandos armados para promover perseguições aos cidadãos acusados de serem comunistas. Lançava a mão de uma fonte de apelo visual com as exibições públicas de seus integrantes marchando disciplinamente com seus uniformes, cores, bandeiras e hinos. Uhum. Você pode complementar um pouquinho antes para você precisa primeiro que ele pede uma definição do integralismo, né? Então, a primeira coisa é definir ele. Então, a melhor coisa que a gente define ele é como um movimento de extrema direita, né? Que defendia a noção de um Estado forte para o Brasil, inspirado, né, nos movimentos europeus, nazifascistas, né? E aí você complementa com aquilo que você tinha colocado aí, que aí você dá a definição completa. Beleza? Beleza. Aqui, ó, o Gabriel colocou, era uma ideologia que pregava o Estado forte, autoritário, como o de Hitler e Mussolini, inspirando a A e B, que acolheu o pensamento para buscar consolidar a ideia de um Estado sem limites, repressor e violento quando necessário, no governo Vargas. E aí a B, rapidão aqui, que estou vendo que tem muita gente saindo, explica a forma de atuação dessa doutrina política durante a era Vargas, né?
Então, qual que foi a forma de atuação dessa doutrina política? Aí entra muito o que você disse, né? Então eu tenho que trocar, né? Tipo, colocar o Isso. que eu coloquei na A na B. Uhum. Que aí entra mais como eles pedem a forma de atuação, aí tá mais lançava a mão de forte apelo visual, com exibições de públicas de seus integrantes, marchando disciplinadamente com seus uniformes, cores, bandeiras, hinos, né? Eles caçavam comunistas, né? Se podem colocar assim, perseguições aos cidadãos acusados de serem comunistas, né? Utilizava-se de bandos armados, né? Para causar esse terror, esse pânico, né? E tudo mais. Eu vou deixar a próxima para outra aula, né? Porque vai dar Não dá tempo. mais tempo. Não dá mais tempo. Beleza? Então, Beleza. falou, boa prova para vocês Beleza. amanhã. Tchau, Obrigada, Lucas. Bom final de Obrigado. semana. Bom fim de Tchau, semana. Lucas. Bom Valeu. dia. Tchau, tchau. Bom dia. Até mais. Tchau, Lucas. Falou, Pablo. Tchau, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Se a SWAT chegar aí, Lucas, não se preocupa, não.